Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Vereador, o representante da Entidade de Turismo, da Direção Regional de Cultura e da Universidade de Évora, outros participantes na conferência que muito nos honram com a sua presença, os colegas cá presentes, dar nota da satisfação de ver muita juventude na sala. É muito importante e interessante que assim aconteça. Começaria por dizer, então, que é óbvio que é uma enorme satisfação dar início a esta conferência sobre turismo acessível e inclusivo aqui em Évora, e congratulo-me que esta instituição, a nossa instituição, a nossa fundação, tenha escolhido esta belíssima cidade-museu para esta conferência dedicada ao turismo inclusivo, ao turismo acessível e inclusivo. A Fundação Inatel celebrou, como é sabido, o seu 80º aniversário no passado 13 de junho e, como sabem, foi pioneira em muitas áreas, em especial no turismo social, turismo de massas. Começou por criar espaço para acolher os trabalhadores durante o seu tempo livre, com os conhecidos centros de férias, distribuídos pelo país, hoje designadas unidades hoteleiras, os hotéis Inatel, desenvolvendo iniciativas de entretenimento nas áreas da cultura e do desporto e incentivando a realização de passeios e visitas pelo país e estrangeiro. Este importante incentivo, que por intermédio da então FNAT, o Estado conferiu à população portuguesa. Eu aqui faço um parêntese, obviamente, nós sabemos que por trás desta instituição estavam outras motivações, mas para o que aqui nos traz não é relevante. É relevante, de facto, o conferir à população, de facto, o despertar para esta necessidade de existir em períodos de descanso ao trabalho, ou seja, tempo livre, tempo de lazer, que possibilite a quem trabalha e às suas famílias a prática de outras atividades que possam contribuir para o seu bem-estar, nomeadamente tendo em conta o seu enriquecimento físico e mental. E se durante décadas a principal motivação dos múltiplos agentes e promotores de turismo incidia quase em exclusivo em opções de viagens para quem podia viajar, ou seja, para quem tinha disponibilidade económica e possuía condições físicas e mentais para viajar, é justo afirmar que a Inatel, muito cedo, soube olhar para as franjas da população com necessidade distinta do turista normal. E num perfeito desbravado de terreno, avançou com iniciativas em meados da década de 90, dos anos 90 do século passado, que já na época implicaram ajustamentos específicos no que respeita a circuitos turísticos, aos serviços, aos recursos humanos e até espaços para acolher os participantes nos nossos conhecidos programas, seja o turismo sénior, o saúde e termalismo sénior, o Abrir Portas à Diferença, um programa direcionado para portadores de ciência e que julgo que o nosso colega que dirige a intervenção social será objeto da sua intervenção mais logo, o nosso colega Rui Calderão. Mas olhar franjas da população é combater a discriminação e implica criar condições para receber com dignidade quem é diferente, quem tem necessidades especiais, eliminando barreiras arquitetónicas e criando condições para oferecer a quem tem mobilidade condicionada a maior independência possível. E aí reside talvez a grande questão. Se, por um lado, algumas infraestruturas permitem uma fácil adaptação às necessidades de cada pessoa, há casos em que isso ainda não foi possível, é um constrangimento. Constrangimento económico, em alguns casos, e social, noutros. Não me refiro apenas ao local de acolhimento, aos hotéis, mas a todos os locais, incluindo o património histórico-cultural e paisagístico, bem como o acesso às atividades ao ar livre. Sejam atividades mais ou menos radicais de canoagem, de surf, de parapente, para falar em algumas modalidades que a Fundação liderou, ou ainda lidera, ou pelo menos participa de forma enfática. Por esse motivo, a sensibilização e a troca de experiências do que se pode fazer nesta matéria é fulcral para tornar o nosso país
o nosso turismo nas múltiplas opções e atividades, acessível e inclusivo. Independentemente da condição económica ou física e mental de cada um, o direito à fruição de experiências turísticas deve ser universal e as propostas de turismo devem ser abrangentes e de elevado respeito humanista e de inclusão social. Assim sendo, e apenas no turismo para todos, no turismo acessível e inclusivo, assume também uma nova janela de oportunidade para o turismo, nomeadamente se tivermos a linha de conta o seguinte. Primeiro, o elevado número de pessoas com deficiência, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ronda os 1.000 milhões de pessoas, o equivalente a 15% da população mundial. Segundo, a revelação do European Network for Accessible Tourism, que dá conta que aproximadamente 127 milhões de europeus precisam de necessidades específicas durante uma viagem turística. Ora, o efeito multiplicador, e isto em terceiro lugar, o efeito multiplicador destes números, pois estes turistas com mobilidade condicionada tendem a viajar acompanhados, representa um elevado potencial que não podemos descurar e que importa considerar e até mesmo fidelizar, de preferência em épocas baixas. O incentivo do turismo de Portugal na promoção do turismo acessível e inclusivo tem sido também fulcral nesta matéria, para a sensibilização desta nova oportunidade e para a preparação de todos para o desafio de tornar Portugal um destino acessível para todos. Da parte da Fundação Inatel, o empenho na adaptação dos serviços, recursos humanos e espaços é enorme, tendo em conta as limitações dos diversos segmentos da população destinatária das nossas iniciativas. Como irão referir, julgo eu, os nossos colegas, seja da inovação social, como referi, seja da hotelaria, da própria academia, portanto, colegas que irão ter intervenções nesta conferência e seguramente versarão estas matérias que acabo de sucintamente referir. Gostaria ainda de relembrar o Fórum Europeu de Turismo para Todos, que decorreu no Inatel Albufeira Hotel, em outubro passado, e contou com a presença de Márcio Favilha, o diretor executivo da Organização Mundial do Turismo, de Jean-Jacques Mignon, o presidente da OITS, da Organização Internacional do Turismo Social, e de muitas entidades de referência na área do turismo social, e em que a Fundação Inatel subscreveu, conjuntamente com todas essas organizações, o Código de Ética da Organização Mundial do Turismo. Os valores éticos devem, portanto, ser uma constante em tudo o que fazemos, prevalecendo na atividade turística o respeito pela diversidade, pelas tradições, usos, costumes, pelas crenças religiosas, pelo património arquitetónico, património cultural, paisagístico e pelas pessoas, turistas e trabalhadores. E como o céu não é o limite, é o ponto de partida, como revela o tema da última intervenção desta conferência, desejo-vos, de facto, uma ótima conferência. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Permitam-me, antes de mais, que cumprimento todos os elementos da mesa, o Sr. Vice-Presidente da Fundação Inatel, Senhora Representante da Direção Regional de Cultura, Senhor Representante da Universidade, Senhor Representante do Turismo do Alentejo. Cumprimento todos, em particular os estudantes de turismo que vejo aqui em grande número e que, a quem esta aproximação como outra realidade parece ser essencial para que as intervenções não sejam apenas no campo teórico ou conceptual, mas sejam também lidando com casos práticos. Alguns irão ser aqui durante o dia de hoje expostos. Queria, aqui nesta breve intervenção, antes de mais pedir desculpa pela ausência do Sr. Presidente da Câmara, por razões imponderáveis não pode estar presente. De qualquer das formas, não queríamos deixar de estar aqui nesta iniciativa que louvamos da Fundação Inatel sobre turismo acessível e inclusivo. Permitam-me agora algumas notas pessoais relativamente à questão do turismo. A semana passada, numa conferência em Palmela, também sobre turismo cultural, a minha intervenção centrou-se num tema que tem a ver com aquilo que é o turismo e a definição do que é turismo. Turismo é uma atividade económica
com diversos polos de atração e diversas especializações, ou é uma atividade cultural com um forte impacto económico? Como já devem ter percebido, eu sou dos que defende a segunda possibilidade. E defendendo esta segunda possibilidade, o turismo como atividade cultural, como atividade que aproxima os povos, como atividade que afasta os preconceitos, é a viajar que deixamos cair os preconceitos em relação ao outro, o foco terá sempre no turismo enquanto atividade cultural, enquanto atividade que promove esse encontro de gentes, de credos diferentes, de filosofias de vida diferentes, de formas de estar diferentes. E por isso, o tema da vossa conferência, Turismo Acessível e Inclusivo, a mim me parece absolutamente redundante, porque o turismo ou é acessível e inclusivo, ou é uma mera atividade económica segmentada por focos de possibilidade de obtenção de mais-valias. E, portanto, faz todo o sentido falar de turismo acessível e inclusivo, e podia não estar cá, na minha opinião, o acessível e o inclusivo. Estávamos a falar sempre de turismo acessível e inclusivo, na minha perspectiva. Nós vivemos numa cidade em que as barreiras arquitetónicas, a própria morfologia urbana torna a cidade muito pouco inclusiva a quem tem outro tipo de necessidades que não são as minhas. Isso deve-nos levar a pensar e a refletir sobre que intervenções fazer e promover nesta cidade que tornem a cidade visitável e fruível por pessoas que têm necessidades diferentes das minhas. Não são mais especiais nem menos especiais que as minhas, são apenas diferentes. Nesse sentido, nós trouxemos aqui, através da Divisão de Cultura e Património, do arquiteto Carlos Almeida e da doutora Larissa, uma intervenção que irá, no fundo, mostrar aquilo que foi feito ao longo dos anos, no sentido de tornar a cidade de Évora uma cidade mais inclusiva do ponto de vista de quem a visita. Não é fácil, porque as limitações para a intervenção no espaço público são enormes, e ainda bem que são enormes, porque o espaço público precisa ser preservado e a memória precisa ser preservada. Foi isso que levou à classificação. Dizer aqui, enfim, um pequeno parênteses, o momento da classificação de Évora como cidade de património mundial é decisivo para deixarmos de considerar Évora cidade-museu parada, estática, para ser olhada, e transformar Évora em cidade de cultura, para ser vivida e para que o património se transforme em algo de vivo e não apenas de visitável. E, portanto, aquilo que foi feito ao longo dos anos, seguramente menos do que a cidade merece, seguramente menos do que aqueles que nos visitam com necessidades diferentes das minhas merecem, mas ainda assim um caminho que foi feito. Não vou alongar muito mais, queria apenas dizer que na Fundação Inatel e a parceria que temos estabelecido para todas as iniciativas que vão acontecendo, quer da Câmara Municipal, quer da própria Fundação, a troca de espaços, a troca de apoios logísticos, os apoios que temos prestado à Fundação Inatel, mas também a abertura que há da Fundação Inatel para usarmos este magnífico espaço que é o Palácio do Barrocal. Queria sublinhar isto nesta perspectiva que me parece ser também ela decisiva para o evoluir das nossas relações dentro da cidade. É que o tempo em que as instituições públicas e os seus representantes se acotovelavam para aparecer em primeiro lugar na fotografia e depois se preocupavam com aquilo que era o resultado da intervenção do espaço público, tem que acabar, e nós estamos todas as entidades públicas que têm intervenção neste espaço, estamos todos a dar passos nesse sentido, e é por isso que as relações com a entidade regional de turismo são o que são, com a Direção Regional de Cultura são o que são, com a Fundação Inatel são o que são, com a Universidade, porque o que faz sentido é que todas estas entidades públicas, independentemente do seu nível de intervenção e das suas responsabilidades, independentemente do seu grau de tutela sobre o território, se juntem para projetos comuns de transformação da cidade e de ruptura com algumas exigências de falso protagonismo que temos tido ao longo do tempo e que tanto tem prejudicado a cidade. Também este trabalho é um trabalho de inclusão,
e é um trabalho de acessibilidade que torna a cidade mais próxima de quem a habita e mais próxima de quem a visita. Porque aqueles que nos visitam, os turistas, tenham eles necessidades diferentes das minhas ou não, são cidadãos temporários de Évora e como tal devem ser tratados. Queria agradecer o convite, desejar uma ótima conferência e que amanhã, com os resultados desta conferência, com as experiências que vamos ouvir de outros locais e de outras realidades, possamos dar passos significativos na transformação da nossa cidade, porque no fundo, no nosso caso, foi para isso que fomos eleitos, foi para transformar a cidade, transformando-a mais próxima dos cidadãos e devolvendo-a àqueles que são os seus donos, que são os cidadãos. Muito obrigado.